Abra a tua Bíblia comigo no livro de Amós, capítulo 15, capítulo 7. Amós, capítulo 7, no verso 7. Amém, misericórdia? Achou aí? Achou? Amós capítulo 7, no verso 9, diz assim, no verso 7, capítulo 7, do 7 ao 9. Assim ele me mostrou, eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Perguntou-me o Senhor, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo, diga comigo, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os atos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Até aí. Para você que anota, eu coloquei como tema dessa noite: todo profeta estabelecido em um tempo de caos tem um prumo em suas mãos. Todo profeta estabelecido no tempo de caos tem um prumo em suas mãos. Os pedreiros aí podem explicar melhor do que eu, mas o que é o prumo dentro de instrumento de uma obra de construção? É aquilo que tira a imperfeição da parede, do embolso, né? E vai ajustando aquilo para ficar tudo bem uniforme, bem certinho. Então o prumo, quando Deus fala que colocará o prumo, se prepara, que ele vai te lixar. Ele vai acertar as arestas, ele vai acertar aquilo que está imperfeito. Fica bonito no final, mas o processo é penoso. O processo dá trabalho. O processo é delicado. Não dá para ser feito de qualquer maneira. E para você entender quem era o profeta, o qual o livro de Amós se referia, que trouxe essa palavra de juízo, essa palavra de conserto, nós lemos no final que foi Jeroboão. E a gente precisa entender que na história de Israel, 2 reinados foram por um homem chamado Jeroboão. O primeiro foi Jeroboão I, diga comigo, Jeroboão I. Jeroboão I. Esse Jeroboão I, ele reinou por 21 anos. E o reinado dele aconteceu logo depois da morte de Salomão, que era filho de Davi. Esse Jeroboão I foi um que se levantou contra Salomão diante de alguns comportamentos de Salomão em respeito a finanças. Ele questionou, por causa disso ele foi exilado de Israel, e quando Salomão morreu, ele voltou para Israel, incitou algumas coisas, e foi quando Israel se dividiu em 2 tribos. E esse Jeroboão foi reinar sobre a tribo do norte, ok? Amém? Só para você entender um pouquinho do contexto histórico. Então, tudo isso aconteceu mais ou menos no ano de 932 a 909 antes de Cristo. Jeroboão I, o reinado dele foi marcado por um sincretismo religioso. Ele permitiu que a tribo do norte, depois de Salomão, começasse a experimentar de um tempo de idolatria, de devoção a outros deuses. Ele era um líder, um rei, que se preocupava demais com o coração e com as necessidades do povo de Israel. Diga comigo, se preocupava demais com o coração e com as necessidades do povo de Israel. Pastor, isso é ruim? É péssimo. Porque um líder levantado por Deus,
A única e exclusiva preocupação dele precisa ser o coração de Deus. Porque se ele estiver alinhado com o coração de Deus, o povo vai ter exatamente o que precisa. Nem mais e nem menos. Pastor, mas tem gente que não gosta. Não tem problema. Tem gente que não gosta de qualquer coisa. Tudo que você fizer vai ter alguém que não gosta. Então, se você está agradando a Deus, é o suficiente. Entende? O líder que está sujeito ao coração dos homens, ele está sujeito a cometer pecado diante de Deus. Porque as pessoas vão começar a exigir coisas de você que Deus não te mandou fazer. Porque eu não concordo, aí eu não gostei, aí eu acho muito isso, eu acho muito aquilo. Aí o líder preocupado, o que ele começa a fazer? Quer agradar esse, quer agradar aquele. Daqui a pouco ele está perdido. As ovelhas estão todas perdidas, porque ele tem uma declaração volúvel. Ele tem uma meta, um objetivo inconstante. E aí ele traz confusão. E aí nesse tempo que a gente está vivendo, irmão, porque eu vi lá na internet que isso não é assim, não. Aí daqui a pouco tem gente fazendo um troço, tem gente fazendo o outro, não corrige o outro, não exorta o outro, a igreja vira uma bagunça, começa os escândalos, começa os adultérios, começa os escândalos na internet, começa porque as pessoas estão perdidas. Então o líder levantado por Deus, ele tem como único e exclusivo objetivo agradar o coração de Deus. Amém? E isso não é só para líder pastor, isso é para a tua casa também. Se você é um homem levantado por Deus, sua preocupação é agradar um coração de Deus. E se você tiver essa métrica, sua esposa vai ser uma mulher feliz, segura. Os seus filhos vão ser seguros, vão ter consciência de que o pai deles é regido pelas verdades eternas. Estão comigo? Amém? E por causa desse tempo de idolatria, ele acabou levando o povo de Israel a adorar deuses pagãos, e o pecado se espalhou por toda a tribo de Israel, todo o reino do norte. E o segundo rei, que também chamava Jeroboão, esse aconteceu mais ou menos 150 anos depois do primeiro. Esse Jeroboão também não vinha da dinastia de Davi, não era da geração de Davi, e ele reinou por 41 anos. Esse Jeroboão era filho de Jeoás, e ele aconteceu no período que Israel experimentou uma grande prosperidade financeira. Por quê? Davi, que foi um rei que venceu muitas batalhas, que herdou muitos despojos de guerra, trouxe para o reinado de Salomão uma Israel rica e livre. Salomão, por si só, que você já conhece, sabe que foi um dos homens mais ricos da história da humanidade, acumulou ainda mais riquezas. Então, durante muitos anos e até séculos, o povo de Israel desfrutou dessa prosperidade. O povo que veio depois de Salomão, durante muitos anos, não sabia o que era escassez. Estão comigo? E esse povo, o povo de Jeroboão II, que reinou mais de 150 anos depois, foi um povo que subjugou o exército de Damasco. Damasco era o centro, a capital do Império Sírio. Então era um império forte, que sempre desafiava Israel, e nesse tempo de Jeroboão II, ele desafiou o Império de Damasco, recuperou as fronteiras que estavam sob o domínio assírio, e essas conquistas trouxeram ainda mais estabilidade econômica e conforto para a nação de Israel. Olha que coisa interessante. E nesse período, Israel conquistou um de seus maiores tempos de prosperidade financeira. Foi um dos tempos onde Israel acumulou o seu maior caixa. Israel estava com a parte financeira extremamente resolvida. Mas aí entrou o problema. Porque essas conquistas trouxeram muita estabilidade econômica e conforto para o povo de Israel. Pastor, isso é um problema? Pode ser,
Porque nesse período, Israel conquistou um dos seus maiores problemas, que foi esquecer de que tudo que eles tinham acumulado vinha do Senhor. Eu vi um pastor falando isso, é uma frase até meio conhecida, num podcast desse, eu não lembro exatamente, ele dizia assim, que os nossos pais foram criados por... lembrei. O cara perguntou para o líder do podcast assim, você pergunta para os seus filhos se eles te amam? Você ama o papai? Quem já perguntou isso? Participe, fala a verdade. Quem já perguntou? Aí o homem falou assim, pergunta. Ele falou, seu pai perguntava isso para você? Nunca. Aí ele falou, porque nós vivemos uma geração carente. A gente tem necessidade de ser amado, de ser aceito. Filho não tem que te amar, filho tem que te respeitar. Porque se ele te respeita, ele te ama. Mas se ele fala que te ama, não necessariamente ele te respeita. Porque faz isso com Deus. Tem um monte de gente que fala, eu amo Deus, e está aí na vida, o que quer? O respeito vem antes. Então nós temos uma geração que nós temos necessidade. Quando seu filho fala, eu te odeio, o que o pai e a mãe faz? Chora. Eu falo, não tem problema, você só tem que me respeitar. Quem manda sou eu. Porque isso traz segurança. E aí ele disse, os nossos pais passaram muita necessidade, viveram em casebres de barro, trabalharam como louco, não se importava se nós amávamos eles. E construíram daquele casebre grandes castelos. E fizeram de mim e de você. E eram homens fortes. Foram criados em barracos e eram homens fortes. Construíram para mim e para você castelos. Deixaram herança. A gente está nessa moda. Eu vou morrer, mas eu quero deixar uma casa para cada filho. Está errado? Não. Mas às vezes era melhor não deixar. Porque eles não sabem o que é luta. Não valoriza. A gente está numa geração assim. Ontem o Davi colocou o celular dele não sei aonde. Por 1 minuto. E eu vi como essa geração está. E a Priscila falou, Davi, cadê seu celular? Não sei. Aí a Priscila falou, falei, pô, meu irmão, perdeu o celular? Perdi, um iPhone 11, 12, sei lá qual que é. Irmão, na minha época, eu já estava enlouquecido. Isso não é de Deus. Porque isso é pobre. Se fosse rico ainda, né? Não é. Então nós lutamos para construir castelos, mas aqueles que moraram em casa de pau a pique cresceram fortes. Esses que herdam herança crescem fraco, porque não sabem o preço das coisas. Não sabe o preço. Você vê pelos teus filhos, a gente está precisando viajar. Você fala, quem que vai pagar? Não viajar, rapaz? Cresce e arruma emprego. Aí que eu estou cansado. Cansado o quê? Na minha época eu nem viajava, era uma vez no ano. Então assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque esse tempo de prosperidade, se não tiver ensino, correção, nós construímos um palco para Satanás. A prosperidade é de Deus. Amém? E a prosperidade que eu digo em todos os níveis, não só financeira. Mas nós nunca podemos esquecer que tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Você pode aplaudir Jesus por isso? Então, essa tranquilidade conseguida pela prosperidade deu lugar à corrupção desenfreada. Foi o período mais rico, mas foi o período onde Israel provou de maior desigualdade em toda a história. Por quê? Eu vejo as pessoas falando sobre reino e os ignorantes confundindo reino com comunismo. Não é isso. O comunismo é uma centralização de poder e todo mundo tem que depender migalhas. Reino é outra coisa. O reino, ele precisa refletir o reino dos céus. O rei, ele se preocupa com todos os súditos. Porque se tiver um súdito mal alojado, passando fome, ele traz vergonha para o reinado dele. Isso é reino. Então não tem ninguém que, mais ou menos, todos se sentem seguros.
Entende? Então, como tinha entrado o pecado, Israel entrou em desigualdade. Algumas pessoas gozavam de uma prosperidade grande e outros estavam passando fome. E com isso, os princípios e a adoração a Deus se perderam. Eles se tornaram superficiais e se escondiam atrás da prosperidade financeira. Olha que coisa forte o tempo que Deus levantou o profeta Amós. Era um tempo onde Israel estava segura. A gente tem dinheiro, a gente vive bem, a gente nunca passou necessidade, a gente se reúne no templo toda semana, a gente leva os dízimos e ofertas, porque esses princípios religiosos, eles não abriram mão. E eles acharam que por essa vida superficial, estava tudo bem. A gente é crente, a gente dá até dízimo. Então você pensa para Amós, chegar diante de um povo que estava achando que estava arrebentando e falar: o que Deus tem para vocês é um prumo. Irmão, quando a pessoa não tem consciência que ela está errada, irmão, você pode esperar. O povo levanta indignado. Aí, os últimos acontecimentos aí. Uma menina fez uma música, a outra falou lá no carnaval. O irmão deixou o povo alvoroçado. Eu faço. Quem é ela? Porque quando traz o prumo e você acha que você está arrebentando, irmão, você fica doido. É igual quando sua mãe fala: seu folgado. Aí você fala: eu trabalho. Eu posso me sustentar. Então vai embora. Vai lavar sua roupa, fazer sua comida. Entende isso? Aí não quer, né? Aí mora fora e leva roupa para a mãe lavar. Boba da mãe. Tinha falar: se vira, compra uma máquina. É tipo isso. Eu estou certo, está me chamando a atenção para quê? Dou meu dízimo. A Bíblia diz que Deus já tinha rejeitado as ofertas daquele povo. Quantos estão comigo? Está aí ainda, né? Então, vamos continuar. Então, o mesmo profeta, foi ele que profetizou sobre a morte do rei Jeroboão II e sobre o cativeiro. Olha que coisa forte. Estava tudo bem, tudo lindo. Ele veio: Deus vai passar um prumo para vocês, porque vocês estão vivendo religião, e Deus não é religião. E eu vou falar mais: você vai morrer, e o povo vai entrar num cativeiro gigantesco. Jeroboão morreu, os assírios tomaram Jerusalém, e eles ficaram na Babilônia por anos. Fala para quem está do seu lado: misericórdia, estou fora. Em todo Israel, sempre na história do povo de Israel, Deus usou o tempo de caos para levantar profetas. Irmão, a gente está vivendo um dos tempos mais difíceis da história da humanidade. Não é do Brasil, não. O bicho está pegando por todo lado. Se você tem lido algumas histórias, estão matando missionário na África igual se mata inseto. Está uma loucura. Perseguindo, tem cidades, países aqui da América do Sul e da América Latina que estão queimando igrejas, expulsando pastores. Usa a sua rede social para aquilo que vai trazer valor para a sua vida. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Ah, mas todo mundo fala isso. Não seja escarnecedor, porque a Bíblia diz que no tempo que ele fosse voltar, os escarnecedores iam levantar para dizer isso. Eu ouço isso há 20 anos, então fique esperando. Se demorar mais 100 anos, eu quero estar pronto. Não interessa se é hoje, se é amanhã, se é depois que eu morrer. Quando acontecer, eu vou estar pronto. Você está comigo? Então, em todo o tempo da história de Israel, Deus sempre usou o caos para levantar os profetas. Porque o profeta é a voz de Deus, amém?
O profeta é o atalaia, é aquele que fica em cima do muro, olhando lá para frente, antes dos inimigos chegarem, ele avisa, ó, vai acontecer isso. Pode não evitar a vinda do inimigo, mas ele prepara o povo para que o inimigo não pegue de surpresa. Você está comigo? Mas o profeta, além de tudo isso, a principal característica do profeta, além de ouvir Deus, de ser o atalaia, ele é aquele que denuncia o pecado. Ele denuncia o pecado. É aquela pessoa que está vendo a coisa errada e ele, em vez de ficar assim, nossa, só Jesus, porque fulano, não, ele fala, olha, conserta isso aí. E para isso eu não preciso de sapatear, não preciso de orar, não. Você vai ser usado por Deus na simplicidade. Igual Amós, chegou lá, não orou em língua, não sapateou, não ungiu com óleo, fez nada disso. Ele só falou, está vindo um prumo de Deus aí. Está vindo um tempo de correção. E eu vou te falar, por causa de tudo que você fez, você vai morrer. E o povo que entrou no seu jogo, porque estavam achando bom a maneira de você reinar, vai todo mundo para o cativeiro. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem ninguém inocente aqui. Se eu te conduzir ao pecado, não foi culpa minha, você foi porque você quis. Então, por isso que eu digo para as pessoas, antes de escolher uma igreja, avalie. Porque a idoneidade da igreja não está em ser legal, ser maneiro, não é. É a intensidade da obediência à palavra de Deus. Uma igreja que, com relevância no mundo espiritual, é uma igreja que vive a palavra de Deus em sua integridade. Não negocia princípios, não negocia valores, e a grande preocupação é conduzir o rebanho ao Senhor. É isso que é integridade. Que cuida do seu casamento, que confronta os seus comportamentos, que confronta as suas coisas, é isso. Está comigo? Provérbios 29:18 diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A voz profética é aquela voz que traz direcionamento. Sem a voz profética, o povo se perde, se corrompe. Uma igreja onde a voz profética ela é silenciada, o povo fica perdido. E essa voz profética não é necessariamente alguém que vai orar por você no final do culto. Pode ser, mas é a voz também que ecoa daqui, ó. O que está entrando aí. Porque às vezes a gente está sentado aí, a gente está assim, nossa, minha mãe tinha que estar aqui. Né? Nossa, meu marido tinha que ouvir isso. Não, se fosse para o seu marido, ele ia estar aqui. É para você. É para você. A gente hoje, irmão, entrou numa rota, o mundo, de que a gente fica procurando líderes que satisfaçam a nossa própria vontade. E aí? Igreja inclusiva, igreja de não sei de quem, existe a igreja da fofoca, a igreja da mentira, a gente tem tudo. Quem diz que a igreja de Jesus é inclusiva? Não é. Porque se fosse, Deus não falaria que estreita é a porta, apertado é o caminho, e poucos seriam aqueles que vão passar por ela. Não é? Muito pelo contrário. Tem um monte de coisas que o Senhor diz, estes não herdarão o reino dos céus. Então o que você acha não interessa. O interessante é o que o Senhor quer que seja feito. Tem jeito. Então, irmão, ou nós nos conectamos ao que Deus já está construindo, ou nós não vamos herdar o céu. Deus não é obrigado a se adequar ao que você acha. É você que tem que abrir mão. A Bíblia diz, tome a tua cruz e siga-me, porque se você não tomar a tua cruz, você não é digno de mim. E o povo está procurando igreja que se adapte dentro da tua realidade. Quem te ensinou isso? Onde na Bíblia que diz isso?
O melhor texto para isso, eu falo quase toda semana. Jesus deixou claro: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que ele quis dizer com isso? Eu vou passar o prumo, irmão. Você vai ter que sair de toda reunião, pegar esse pastor. É isso. O culto, não é para você falar: ai, foi legal demais, nossa, nunca ri tanto na minha vida. Não, a palavra precisa te cortar. Nossa, eu não gostei. Não tem problema. Se Deus estiver achando bom, estou feliz. Quantos estão comigo? Vocês estão aí, né? Está assim para mim. A voz profética é a representação da voz de Deus, que é direcionada a um povo. Nos traz à memória aquilo que não deveria ter sido esquecido. Denuncia o pecado e anuncia a direção correta a ser seguida. É diferente da fofoca. A fofoca só mostra o pecado. Olha lá o irmão, só Jesus. Ah, o irmão que eu vi na rede social dele, só Jesus. Isso é fofoca. Isso não é voz profética. A voz profética, ela fala: olha, isso que você está fazendo não é de Deus, mas eu tenho um caminho que eu posso te ensinar. Esse caminho aqui é melhor. A voz profética não veio para trazer vergonha. Ela veio para trazer despertamento. A pessoa sai de perto de você com raiva, mas ela chega em casa, ela vai pensar no que você falou. Porque veio de Deus. Estão comigo ou não? Toda vez que Israel se perdia no caminho, Deus levantava um profeta que seria seu porta-voz através dele para falar com o seu próprio povo. Foi assim com todos os profetas estabelecidos. Foi assim com Ezequiel, foi assim com Elias, foi assim com Isaías, foi assim com Samuel, todos os profetas. E no tempo do profeta Amós, Israel vinha de um tempo de muita prosperidade, como eu já disse aqui. Estava mais de 200 anos usufruindo de toda a riqueza e prosperidade financeira que foi conquistada e deixada por Davi e Salomão. Por muitos anos, a nação de Israel não sabia o que era escassez, não sabia o que era necessidade e não sabia o que era dificuldade. Irmão, deixa eu te explicar mais uma coisa. Você não precisa ser líder dentro de um templo. Você começa a exercer isso na sua casa. Deixe os seus filhos viverem dificuldade. O que eu converso com um homem endividado, porque não sabe falar não para a esposa, não sabe falar não para os filhos. O filho não está. Deixa eu te explicar. Quando o seu filho sair da tua casa, você está criando a tua filha, teu filho ali, dentro de uma realidade utópica, que não existe. O dia que a menina casar, que ela falar para o marido dela: ai, eu estou precisando de roupa, que o marido dela falar assim: a gente não tem dinheiro. Sabe o que ela vai fazer? Vai embora para a casa do pai de novo. Pastor, porque ele não é homem. Ele não me honra. Porque o pai fazia isso tudo. A menina nunca nunca entendeu o preço das coisas. E aí, irmão, marido que lute. E o contrário também. Aquele menino que a mãe fica comprando briga. Mexeu com meu filho, roda baiana. Eu já falei que rodar baiana é demônio. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Aí paga aqueles micos, né? Vai na escola. Ah, quem é a criança que mordeu meu filho aqui? Aqui, eu vou te arrebentar. No outro dia, o filho dele está com a mesma menina que mordeu ele, ó. E ela queimou o filme para a escola inteira. Eu não estou dizendo que você vai deixar as pessoas baterem no teu filho. Deixa os teus filhos entender que a vida não é mole. Deixa eles entender que as coisas têm preço. Dá tarefa para eles. Ensine que tudo tem um preço. Vocês estão comigo ou não? A missão de Amós não foi fácil, irmão. Porque ele foi enviado a de Judá
do reino do sul a Israel, que era o reino do norte, e era o reino mais corrupto, para chamar um povo que se achava o dono da cocada preta, para dizer: meu irmão, sabe o que você precisa? Se arrepender. Mandar arrepender? A cocada é afrodescendente. Ainda bem que eu sou preto, ninguém vai falar nada comigo. O povo está doente demais, né, gente? Não pode falar buraco preto, não pode falar... É preto, gente. Não pode chamar nem o preto de preto mais. Entendo isso. É bobagem. Amém? Então, não me desconcentra não, a minha dislexia vem com tudo. Perdi. Ô, Jesus. Atenção. Então, ele foi chamado ele foi levantado por Deus para falar para um povo que tudo o que eles estavam fazendo, por mais que parecesse algo lindo, Deus não estava com eles. Então ele estava dizendo: para com tudo isso aí, para com essa média, se arrependa. O povo devia dizer: o que você veio fazer lá de Judá para cá, tá doido? Ninguém nem te convidou. Se mete na nossa vida não. Pensa quanta gente ficou brava com ele, irmão. Arrependa-se. Diga para quem está do seu lado: arrependa-se. Aquele povo, como muitas pessoas nos dias de hoje, religiosas, interpretava prosperidade financeira como sinal de aprovação divina. Por isso foi resistente aos desafios lançados pelo profeta Amós, porque eles achavam que o fato deles estarem bem-sucedidos, o fato deles estarem confortáveis em toda a parte financeira, isso era o sim de Deus. Deus está comigo, a minha empresa está prosperando. Deus está comigo, eu estou arrumando, estou fechando negócios. Está fechando negócio, está perdendo o casamento. Prosperando e os filhos perdendo tudo. Você entende? Prosperidade, por isso que eu digo prosperidade financeira, porque prosperidade não é só financeira. Prosperidade, tudo te vai bem. É o ato, é a sabedoria de você saber conduzir todas as áreas da sua vida do mesmo jeito. Isso é prosperidade. Mas o que Jeroboão II estava ensinando, mesmo que indiretamente para aquele povo, tá bem, arrumou um bom emprego, Deus está contigo. E aqui Deus veio para confrontar Israel. Vocês estão ricos, vocês moram em seus palácios, vocês construíram grandes construções, vocês têm vencido grande guerra, mas tudo na força do teu braço, porque eu não estou com vocês. Era isso que Deus estava dizendo. Voltem-se para mim. Porque a Bíblia diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Às vezes Deus te usa até para falar com o outro, mas você está indo para o inferno. Deus está falando com você? Amém? E aconteceu que Israel naquele tempo, com os olhos sempre voltados para a boa vida financeira que tinham, acabaram se afastando de Deus e dando lugar para suas próprias verdades. Amém? Irmão, o que nós precisamos avaliar? Porque às vezes nós temos uma métrica muito terrena para dizer o que é estar bem. Qual é a métrica terrena? São os valores que a terra traz, a cosmovisão do mundo sobre o que é ser feliz. Sabe o que é ser feliz hoje? Viva a vida que você quer, a vida é sua. Faz o que você quiser. Eu estou em depressão porque eu vivia me reprimindo. A depressão não é porque você vivia se reprimindo, a depressão é porque você não tinha Jesus. Porque se ele manda renunciar, a renúncia não vai trazer depressão. A bênção de Deus, a Bíblia diz que não traz dor. Quantos estão comigo? Então o mundo está entrando num ciclo que as pessoas estão adoecendo porque acreditam que viver aquilo que elas acreditam viver seja bom. E aquilo é escravidão. É o famoso: você está cavando a tua própria cova. Uma hora Deus vai levantar um profeta com um prumo e vai dizer: você vai morrer no seu pecado. Às vezes já levantou e você não quis ouvir.
Você ficou até com raiva. E ainda falou, acha que é quem? Nem vai na igreja. Irmão, tem hora que Deus vai usar quem não vai na igreja para te falar o que você precisa ouvir. Estou falando. Deus usa quem Ele quer. Está comigo? Vamos lá. A sensação que nós temos de estar seguro dentro das nossas conquistas podem fazer com que a gente acredite que a força dos nossos braços foi o importante para dar tudo aquilo que nós conquistamos. E nós esquecemos de dar glória a Deus. E isso é porta para a idolatria. Porque idolatrar, acreditar que o teu currículo, o teu esforço, a tua preparação técnica te prosperou, isso é idolatria. Você acredita que o teu braço forte é que te sustenta. Você precisa estudar. Diga, eu preciso estudar. Diga, eu preciso me preparar. Eu preciso me capacitar. Eu preciso ser o melhor na minha área. Diga. Mas quem me prospera, quem abre as portas é o Senhor. Aplauda Jesus. Estão comigo aí ou não? Deuteronômio capítulo 8 diz assim, a partir do verso 11. Olha que forte. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos e os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares fartos, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e da terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar o teu pacto que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Amém? Aquela geração que Amós foi levantado para confrontar, não havia conhecido escassez, porém se esqueceram que estavam usufruindo de uma promessa de Deus aos seus pais. Irmão, tem muitos de nós que vem com esse papo, eu nasci na igreja, que você ainda usufrui de uma promessa de Deus que disse, eu cuidarei de você e da sua descendência. Mas deixa eu te dizer, filho de peixe é peixinho, mas de crente não é crentinho não. Você não herdará o céu por causa de uma promessa. Você precisa conhecer o Senhor para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque enquanto você ainda pode encontrá-lo. Estão comigo? O rei Jeroboão II, como todos os reis do norte, antes e depois dele, foi um homem desobediente a Deus. Depois de séculos de idolatria e de rebeldia, o povo estava chegando cada vez mais perto do castigo de Deus. Irmão, quando Deus levanta alguém para te despertar, não fique com raiva. Ainda que essa pessoa não tenha nada a ver com sua vida, ainda que essa pessoa viva no pecado,
vai para casa e fala: Senhor, obrigado. Porque se eu fosse pensar, Deus, eu ia falar: quem é você? Você estava ontem fumando? Não, Deus falou através dessa pessoa para mim. Seja sensível, vai para casa e fala: obrigado, você está chamando a minha atenção. E quando Deus começa a chamar, eu digo isso direto, falo: glória a Deus que eu ouvi Deus uma vez e o recebi como Senhor da minha vida e não olhei para trás mais, porque hoje eu entendo que aquele dia era o limite, eu já estava no meu limite. Então as pessoas falam: não, pastor, eu estou indo devagar. Não vem devagar não, porque você já está sem tempo. O que Deus está fazendo com você hoje através dessa palavra é dizendo para você: o seu tempo acabou. Arrependei-vos. É isso, é a misericórdia de Deus te alcançando, dizendo: eu te trouxe hoje aqui porque eu quero falar com você. Chegou no limite, acabou. Mene, tekel, passi, né? Bem isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala: obrigado por essa palavra, Senhor. Eu creio no Senhor. Diga: eu creio que a tua palavra é viva. Eu creio que o Senhor está falando comigo nessa noite. Você crê nisso? Aplauda Jesus. A voz profética de Amós era como uma oportunidade para o arrependimento e para que a ira de Deus fosse aplacada, porque o arrependimento aplaca a ira de Deus. E arrependimento não é só você vir aqui chorando. É claro que o arrependimento causa dor e causa choro, mas não é só isso. O arrependimento faz com que você abandone as velhas práticas. O arrependimento faz com que você mude a sua vida. O povo no começo acha até que é hipocrisia. Ah lá, fulano, virou crente de novo. E você vai dizer: virei mesmo. E se eu cair? Vou levantar e vou arrepender de novo. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Fala para quem está do seu lado: arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. O povo tinha se acostumado tanto com a sua prosperidade e o conforto que eles usufruíam, que não conseguiam imaginar um castigo severo. Não esperavam a justiça de Deus, embora os seus atos estivessem invocando a ira de Deus sobre toda a nação. Irmão, é aquele povo que está tão distraído com o seu próprio deleite. Já viu quando você é um empresário muito bem sucedido? Você fala: possível dar alguma coisa errada. Eu estou com tanto dinheiro que esse dinheiro não acaba nunca. Estou para te falar que Deus acaba com tudo. A nossa segurança não está nisso, irmão. Eu não estou desprezando o dinheiro. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você que se o dinheiro for o motivo da sua vida, Deus não está nisso. O dinheiro é a consequência de um serviço bem prestado. O dinheiro é consequência de um trabalho bem sucedido, de esforço. Mas quem te colocou naquele lugar foi o Senhor. Então Ele é o Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você pode aplaudir Jesus? O que deixa a gente surpreso e às vezes nos faz nos comparar com essa situação, o que nos surpreende é descobrir que esse mesmo povo rebelde ainda mantinham diversas práticas religiosas, como eu disse. Era exatamente esse comportamento religioso que faziam eles acreditar que estavam caminhando bem. Hoje em dia, muitos de nós acham que é o suficiente fazer parte de uma igreja, aparecer com alguma frequência nas reuniões e entregar nossos dízimos. Deus não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. O nosso dinheiro é consequência de um coração rendido. Então, irmão, por isso que eu não gosto dessas campanhas
campanha, não gosto disso, porque isso não é Bíblia. Jesus nunca fez campanha. Eu não quero dizer, enfim, eu não gosto. Eu vejo que pessoas se convertem nas campanhas, enfim, acontece isso. Mas às vezes o ensino que vem embutido traz muita confusão. E não é barganha, é arrependimento, é conversão, é mudança de prioridade de valores. É isso que atrai a bênção de Deus. Estão comigo? A Bíblia nos dá alguns ensinos sobre tudo isso que a gente falou. O primeiro ensino que a Bíblia nos dá sobre tudo o que nós dissemos agora é que nós devemos congregar em uma igreja fiel. O que é fidelidade? É a integridade das verdades eternas. É uma igreja que pega a Bíblia, ainda que doa, ainda que você perca algumas pessoas, mas a palavra será pregada, ensinada, disseminada. Amém? Hebreus capítulo 10, no verso 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está dizendo, o dia está chegando, então não deixe de congregar. Mas exorte em amor aqueles que estão do seu lado. E por causa dessa exortação, não deixe de se reunir em congregação. Antes, tenham gozo, desejo por isso. O segundo ponto que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso que a gente estudou é que nós devemos fazer as nossas ofertas. 2 Coríntios capítulo 9 diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é muito interessante, por isso que eu tenho alguns problemas com essas campanhas da prosperidade. Você dá para Deus te dar, você faz para Deus te repor. Não, Deus ama quem dá com alegria, e essa alegria, ela é gozo no Espírito, é o prazer de participar daquilo que está sendo construído. Você entende isso? Não é uma obrigação, você tem prazer. Por isso, para que você faça isso, você tem que estar em um lugar que você confia. Esse papo de, o pastor lá é assim, mas eu não olho para ele, eu olho para Deus. Isso não existe. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se você não me tem como referência, não tem sentido. Sempre você vai estar desconfiado de alguma coisa. Então é melhor você procurar alguém que você confie, para que a sua comunhão não seja limitada, nem comigo, nem com Deus. Quantos entendem isso? Amém? Ponto 3. Deus deseja o seu coração. Fala para quem está do teu lado. Deus deseja o seu coração. Amós capítulo 4, no verso 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Olha para mim, o povo de Israel levava diariamente o que é isso, gente? É aqui dentro ou lá fora? Misericórdia. Não vi. Quase que eu falei, ô Jesus. Eu já ia ajoelhar, falei, Jesus. E porque eu falei ontem lá no aniversário para você, eu falei, gente, se o Igor dançar, Jesus volta amanhã. Aí tocou, porque o Igor deu uns... Pagode o Igor.
Eu falei, já começa a arrepender. Aí eu troço eu falei, misericórdia. Vamos lá, sai da carne. Eu, hein? O povo de Israel levava sacrifícios diários e levava os dízimos até 2 vezes por semana. Mas o Senhor rejeitou tudo. Entende o que é isso? Você traz, a igreja até é bem abençoada, porque paga as contas, enfim, mas a tua preocupação precisa ser o coração de Deus, irmão. Eu digo para as pessoas que chegam na igreja, para todos, às vezes alguns mais bem-sucedidos financeiramente, outros não, eu falo, olha só, não espera algo de mim, eu não vou tratar você diferente dos outros. Não vou. O seu dinheiro não ocupa um lugar diferente no meu coração. Porque a minha preocupação é agradar o coração de Deus, não você. Estão comigo aí ou não? No ponto 4, sobre alguns ensinos que nós temos, eu coloquei: tudo o que fazemos precisa render adoração a Deus. Diga comigo assim: tudo o que eu faço precisa render adoração ao Senhor. Tudo, irmão, tudo. Não é só a tua performance no templo, porque tem muita gente que é performance, da porta para fora queima o filme, paga mico, envergonha o evangelho, envergonha a igreja que frequenta, envergonha o líder que tem. Tudo, diga comigo, tudo é tudo. Amém? Amós capítulo 4, nós lemos só 2 versículos, eu quero ler alguns. A partir do verso 6, olha o que acontece. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, assim diz o Senhor. Enviarei a peste contra vós, à maneira do Egito. Eu, os vossos jovens, matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e os subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. É como se Deus tivesse levantado o profeta dizendo assim, ó: lembra daquilo? Era eu chamando a sua atenção. Lembra daquela outra situação? Era eu chamando a sua atenção. Mas em nenhuma dessas circunstâncias você se arrependeu, porque os teus olhos não estavam em mim, mas estavam na força do teu braço. Então se prepare, porque vai chegar o dia que você vai se encontrar comigo.
ninguém vai escapar das mãos do Senhor. Ninguém, nem eu e nem você. Então volte-se para Ele, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aplauda Jesus por isso. Então o povo de Israel nesse tempo, apesar deles participarem de alguns atos de adoração, eles não se convertiam ao Senhor. Mesmo pessoas que frequentavam uma igreja, uma reunião, davam suas ofertas, o seu dinheiro era rejeitado por Deus. Em Amós capítulo 7, no verso 1, diz assim, Amós, deixa eu achar aqui. Amós capítulo 7, no verso 1. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebanho, da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, e nem isso acontecerá, diz o Senhor. Aí o versículo 9 que nós lemos, mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando a prumo, e tinha um prumo nas suas mãos. E o Senhor me disse, o que você vê, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, e nunca mais passarei por eles. Isso é tão poderoso, porque Deus, Amós relata, através de Deus, uma série de 3 visões de julgamento de Deus para o povo. Os gafanhotos, o fogo consumidor e o prumo. Diga comigo, os gafanhotos, o fogo consumidor e os prumos. Olha que interessante, nas 2 primeiras, Deus atendeu a súplica do profeta, porque o profeta é aquele que traz o juízo, mas ele também ora pelo povo. Ele ora. Às vezes a menina está toda errada. Deus fala, olha, eu vejo Deus tal. Falou, mas chega em casa, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dela, Senhor. Eu vou ajudar ela. Pode me usar. Senhor, você entende? O profeta traz, ele intercede pela vida do povo. Ele não traz morte. Ele traz um tempo de despertamento. Eu estou te falando, não é para seu mal, é para você se arrepender. Entende isso? Quantos estão entendendo? Nas 2 primeiras, Deus atendeu a súplica do profeta e desistiu dos seus planos de destruir a nação. Mas na terceira, Deus deixou claro que não voltaria atrás e Israel seria julgado. Fala para quem está do seu lado, chegou o 3. Então se arrepende. Não espera o juízo. Não espere. A Bíblia diz, dura coisa é quando nós caímos nas mãos do Deus vivo. Irmão, desagrada os outros, deixa as pessoas ficar com raiva, mas não desagrade o Senhor, porque ninguém pode te dar nada, mas o Senhor já nos deu tudo. Meu namorado vai terminar comigo, glória a Deus. Se o motivo dele terminar com você é porque você escolheu o Senhor, você ia arrumar um problema.
E depois você ia ter que ficar com ele até Jesus voltar, porque você que escolheu. O Senhor tinha um prumo na mão e disse que colocaria o prumo no meio do povo. Nós lemos agora no versículo 7 e 8. Deus voltou e ele disse: eu não passarei por ela. Ele disse: eu vou passar o prumo e vou sumir. Vocês vão ficar com o meu silêncio. Vai chorar sozinho. Já viu quando seu pai avisa? A Mel ontem passou isso aí. Estava fazendo um rolo. Eu catei ela, joguei ela na cama, cobri. Chora e quieta aí. Depois ela estava fininha. Depois que eu voltei para ver se tinha dado resultado. Que eu volto assim. Dá um beijinho no papai. Ela veio. Eu falei: entendeu? Porque lá em casa não tem essa não. Tem vezes que a Priscila fala as coisas, ela sai. Eu falo: hã? Volta. Vai andando sem bater o pé. Tem essa não, cara. Faz isso com o marido depois. Se você não corrige, faz com o marido. Fica sem conversar com o marido uma semana. Que isso, irmão? Que crente que é esse? A gente não está se bicando, não, você está endemoniado. Que ele não me levou. Ele não levou e eu vou falar com ele para nem te levar. Você não é filha, você é esposa, e a Bíblia diz que você é auxiliadora. Você virou filha. Fazendo pirraça. Pastor, e homem? Tem um monte de homem fazendo a mesma coisa. Eu não estou conversando muito com ela não. Vira homem, meu irmão. Vira homem. Dá um destino para sua casa. Não traz sentença não. Seja o profeta, traga o prumo. Traz segurança. Deixa a tua família perceber que você tem o prumo de Deus. E quando você falar algo, ainda que eles não concordem, eles vão acreditar. Está comigo? Nossa, que silêncio, me dá uma agonia quando você chega assim. Deus voltou séculos depois da construção original de Israel para ver se o edifício ainda estava reto segundo a planta original. Olha que coisa poderosa. Depois de tantas guerras, onde por muitas vezes os muros foram destruídos e novamente reconstruídos pela primeira vez, e quando tudo parecia estar bem, Deus voltou para conferir. A mesma medida usada na construção é utilizada para fiscalização da obra séculos depois. Deus veio e passou o sarrafo. Depois disso Israel guerreou, destruiu, voltou. Deus voltou. Vamos passar para ver se está reto ainda. Irmão, não subestime o poder de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, no verso 33, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então não tente negociar aquilo que Deus disse para você lá atrás. Ele continua o mesmo. Não tem negócio. Tem negócio. Não porque eu ouvi uma palavra. Você está fora das verdades de Deus, mesmo que esteja na Bíblia, não vem de Deus. Como assim, pastor? Porque tem gente que pega texto para pretexto. Se a Bíblia não fosse tão fácil de ser distorcida, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que traz vida. Então, se você lê a Bíblia só como um livro, você está condicionado à morte. Mas se você tem a revelação do Filho, você está cheio de vida. Está comigo? Vamos lá. Hebreus capítulo 13, no verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom
é que o seu coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveitos algum ao que com eles se preocupa. Então, não fique preocupado com o que você vai comer, mas fique preocupado com o que aquele alimento que você comeu vai produzir. Porque às vezes você está comendo coisa saborosa, mas Deus está a fim de te dar ervas amargas. Porque aquilo que é bom não necessariamente faz bem. Alimenta a alma, mas o que o Senhor quer é o teu espírito, para que o seu espírito volte-se para Deus. O jejum é para isso, para silenciar nossa alma, para que os nossos ouvidos sejam purificados. Irmão, sai da carne. Até quando você vai ficar justificando os teus erros? Deixe ser pastoreado, deixe ser discipulado, senão você não vai ver Deus nunca. Você está vivendo igual os filhos de Jeroboão II, vivendo nos teus palácios, desfrutando, gozando dos recursos. Vem na igreja, quando vem, traz os seus dízimos e acha que isso está te dando salvação. Deus já rejeitou tem tempo. Desperta tu que dormes. O tempo acabou. Você está no limite. Não espera o juízo chegar. Pastor, está orando por mim, né? Estou. Mas tem uma hora que não adianta mais. Quanto tempo você fala que você é crente, irmão? Não, porque eu sou da igreja. Você é da igreja. A diferença é que você nunca foi igreja. Nós não estamos no tempo de brincar, gente. Nós não estamos no tempo de brincar. Comigo? Estou acabando. Jesus disse que Ele nos julgará pela palavra revelada no primeiro século. O que é isso, pastor? Ele vai te cobrar daquilo que Ele falou lá atrás, nas Escrituras. Não é só o que Ele está falando hoje. Porque o que Ele fala hoje tem respaldo no que Ele falou ontem. Ele não muda. O povo muda, a visão muda, a pregação muda, mas Deus é o mesmo. Por isso que a tua preocupação tem que se agradar o coração de Deus. Olha o que diz, para terminar, em João capítulo 12, no verso 48. João capítulo 12, 48. Abre aí tua Bíblia. Eu acho que eu vou mandar parar de botar isso aí para o povo trazer Bíblia. O povo não está mais trazendo Bíblia, o povo fica lendo aqui, ó. João 12, 48. Pastor, mas qual que é a diferença? Você precisa manusear a palavra. Você precisa saber onde as coisas estão. Onde está João? Você vai lá no Antigo Testamento. Aí você acaba a internet, está tendo um rolo aí que o povo está falando, que o sol vai não sei o quê, e o mundo vai ficar sem internet 3 meses. Acabou, você não lê Bíblia nunca mais. Entende? João 12, 48 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Amém? Deus hoje quer nos fazer voltar os olhos
e nos preocupar com a nossa fidelidade ao plano original que Ele tem para cada um de nós. Deus quer nos voltar para olhar para Ele de novo e ver a essência, aquilo que Ele disse a nosso respeito. Todo mundo aqui, mesmo que você esteja visitando pela primeira vez, você já recebeu uma palavra de Deus como destino. Em algum momento Deus te disse algo e aquilo te trouxe o prumo. O tempo te fez perder, o tempo te fez esquecer. Deus hoje, com tudo isso que disse aqui, está trazendo de volta a sua memória, dizendo: volte-se para mim, chega de negociar aquilo que eu te disse, não dá mais tempo. Então, irmão, o gafanhoto passou, o fogo consumidor passou, não espere o prumo, porque esse Deus não vai livrar. Se coloque de pé. Eu quero hoje que a gente tenha um tempo de conserto. E isso não é só para você que está desviado, para você que está... Não, é para a igreja. Porque todos nós estamos vivos e somos sujeitos a isso. Nós nos distraímos. Quantos aqui a palavra falou profundamente no seu coração? Quantos? Levante sua mão bem alto. É isso, olha para o lado e você vê que não é só você. Na hora que está sendo pregado, parece que é só para você, né? Nossa, o pastor jogou um verde agora. Né? Você fala, não, nossa, meu Deus, esse é um verde. Nossa, olha lá, o pastor até olhou para mim na hora que ele falou isso. A gente pensa, mas o Senhor conhece você. Ele não ia te trazer aqui para te envergonhar, para te expor, não. Ele te ama. O que Ele quer de você é o arrependimento. Amém? Então, se você quer que a gente ore por você, se você quer receber nesses dias de jejum, pastor, eu preciso, unge a minha cabeça com óleo. Peça ao Senhor para que o meu cálice transborde. Eu preciso ser fortalecido nesses dias. Pastor, mas eu não estou no jejum, você ainda tem 7 dias. Começa hoje. Comece hoje. Dá tempo, dá tempo. Comece hoje para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que a voz de Deus seja audível. Arrependei-vos. Então, se você quer que a gente ore por você, ser visitante, você da igreja, enfim, se essa palavra falou profundamente, existem coisas a serem consertadas, existem arestas a serem restauradas, vem aqui na frente para a gente orar por você. Vem aqui que nós vamos orar por você. Não saia daqui do mesmo jeito. Nós vamos orar por você, como nós temos feito todos esses dias, esses domingos, desse tempo de jejum. A voz profética não veio só para denunciar, mas veio também para te acordar, para te despertar e dizer: arrependa-se, volte-se. É isso que nós precisamos. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas.